dos serviços em geral. As licitações de serviços atenderão aos princípios da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. As licitações de serviços atenderão aos princípios da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Além disso, as licitações de serviços atenderão aos princípios do parcelamento quando for tecnicamente viável ou economicamente vantajoso. As licitações de serviços atenderão aos princípios do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos frente a vantagens para a redução de custos com divisão do objeto em itens e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, a admitida exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão da entidade, vedado proibido à administração ou aos seus agentes na contratação do serviço terceirizado. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão da entidade, vedado à administração ou a seus agentes na contratação do serviço terceirizado. Fazer o quê? Então, poderão ser objeto de execução por terceiros das atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão da entidade, vedada à administração ou a seus agentes na contratação do serviço terceirizado, indicar pessoas especialmente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado, indicar pessoas expressamente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado, ou então fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado, fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Também definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. E também prevê em edital exigências que constituem intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Prever em edital exigências que constituem intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Então, poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão da entidade, vedada à administração seus agentes na contratação do serviço terceirizado. 1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado. 2. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. 3. Estabelecer vínculos de subordinação com funcionário de empresa prestador de serviço terceirizado. 4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. 5. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. E 6. Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado.
Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade ao terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização da gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo contrato, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado, e quando a múltipla execução for conveniente para atender à administração. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contrato e quando a múltipla execução for conveniente para atender à administração. Nesta hipótese, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratos. Nessa hipótese, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com fundo de garantia do tempo de serviço FGTS em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto aos seguintes pontos. Então, nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com fundo de garantia do tempo de serviço FGTS em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao registro de ponto, quanto ao recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário, quanto ao comprovante de depósito do FGTS, quanto ao recibo de concessão em pagamento de férias e do respectivo adicional, quanto ao recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato e quanto ao recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação na forma estabelecida em norma coletiva. Então, nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com fundos de garantia do tempo de serviço FGTS em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao registro de ponto, em especial quanto ao registro de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário, em especial quanto ao comprovante de depósito do FGTS, em especial quanto ao recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato, em especial quanto ao recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.